quase metade dos atendimentos da emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição poderiam ser resolvidos nas unidades de saúde dos bairros. Esse é um dos dados revelados no relatório da instituição referente ao mês de fevereiro. E para falar mais sobre isso, a gente recebe o chefe do Serviço de Urgência e Emergência, o médico José Nixon Batista. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, segundo o relatório, 5.471 pacientes foram atendidos em fevereiro, 24 de emergência, 700 de urgência e o restante, cerca de 4.600, de pouco ou sem urgência. E ainda desses números, entre eles, 2.500 nem deveriam ser encaminhados para emergência. Isso é um dado de fevereiro, mas isso vem acontecendo também nos outros meses? Isso é uma constante todos os meses. A gente tem batido sempre nessa tecla, orientando a população, primeiro procurar os postos de saúde, tá? Tubarão é uma cidade bem distribuída, uma cidade que tem bastante postos de saúde, então a população tem que fazer uso desse serviço, primeiramente, para depois procurar o hospital. Bom, com o fechamento do posto de atendimento 24 horas de Capivari, essa situação, a tendência é piorar? A tendência é piorar porque, assim, em Tubarão a gente já tem uma grande quantidade de atendimentos. Capivari, o pronto atendimento demandava em torno de 150 a 200 atendimentos diários, né? Então, ou seja, a emergência já estava superlotada. Se a gente for absorver esse número de pacientes que respingam e vêm para nosso serviço, se torna inviável, se torna impossível. Então, aquele cidadão que esperava 10, 20, às vezes 1 hora, 10, 20 minutos e às vezes 1 hora, 2 horas para ser atendido, isso aí tende a aumentar, infelizmente, porque a gente não tem uma logística para absorver essa quantidade de pacientes. O relatório não fala nos horários, mas quais são os horários de maior movimento hoje na emergência? Olha, amanhã, a partir das 10 da manhã, começa realmente a aumentar o número de consultas, né? Ali no final da tarde, às 5 horas da tarde, tem um número grande assim, às vezes o pai volta do serviço, encontra o filho com febre, leva na emergência porque os postos de saúde estão fechados, não tem atendimento. Porém, no momento que os postos estão abertos, a gente tem uma demanda muito grande, por exemplo, mesmo uma hora, assim, às 13 horas, às 14 horas. Ontem, um dado até de ontem às 15 horas a gente tinha 61 pacientes esperando para ser atendido na emergência. Se você levar em consideração que a média de 15 minutos por atendimento, então a população já tem que ter ideia que a pessoa que está ali, está atendendo, ele não tem culpa dessa demanda. Então a pessoa tem que ter calma, a população tem que ter calma e cada um avaliar o seu prognóstico. Bem, eu acho que eu posso procurar o posto de saúde, então a pessoa tem que se conhecer, saber, não, aqui eu estou no hospital, na urgência e emergência, tem pessoas mais graves que eu vou procurar o posto de saúde. Porque na emergência, na urgência, realmente são casos de, às vezes, um acidente em casa, um corte profundo, o que realmente caracteriza a emergência e a urgência para ser atendido? Urgência e a emergência, tá? É um risco eminente de morte, é um paciente que tem um risco de morte se ele não for atendido naquele momento. Seria um infarte, seria um AVC, um paciente que tem um politrauma grave, né, esses acidentes de BR. Uma sutura, uma coisa pequena, na realidade até o próprio programa de saúde da família, ele contempla que esse procedimento deveria ser feito nas unidades básicas de saúde. Porém, nenhum posto de saúde, não só Tubarão, em toda a região, não faz esse procedimento e encaminha para o nosso serviço. Isso aí também gera uma perda de tempo, porque o médico, em vez de estar atendendo, está fazendo sutura. E esse é um procedimento simples que poderia ser feito nas unidades básicas de saúde, tanto de Tubarão, como de Capivari, como de toda a região. E como o senhor disse aí, só pelos dados de fevereiro, é uma média de 200 pessoas ao longo do dia. E aí isso, eventualmente, num horário concentrado, e nessa média de tempo de atendimento, que essas pessoas podem achar, 15 minutos para atender uma pessoa, mas olha a fila que isso vai gerando. Porque todo mundo quer ser bem atendido, né? Exatamente, eu digo sempre exatamente isso. Todo cidadão ele quer ser bem atendido, porém não quer que o outro que está sendo atendido naquele momento seja. Ou seja, no momento da minha consulta, o cara que está esperando quer que a minha consulta demore 2 minutos, agora a dele demore meia hora. Então vamos fazer uma média, uma consulta de verdade, para o médico pelo menos ter um pré-diagnóstico, ela demora em média 15 minutos. Então, você chega agora na emergência, já tem 10 pessoas na sua frente, você tem que multiplicar, peraí, se uma consulta demora 15 minutos, eu vou esperar aqui no mínimo 150 minutos. Quando tem 2 médicos, então vamos dividir, dá 75 minutos mais ou menos. Já é mais de 1 hora. Então, se chega a ambulância, a pessoa, chegou alguém grave, então alguém vai passar na minha frente.
Então a pessoa que está ali esperando tem que ter essa consciência. A prioridade do médico da emergência são pacientes graves com risco de morte. Se chega alguém com SAMU, chega alguém passando mal, chega alguém realmente com risco de morte, esse paciente vai passar na frente. A gente não tem prioridade de atendimento pela chegada, é pela gravidade do paciente. E daí acontece que as pessoas vão lá procurando um exame de perícia, muitas vezes uma própria consulta, tem gente que liga para saber quem é o médico que está lá porque gosta de falar com aquele médico. Tem esse tipo de situação? Tem pessoas que chegam a ligar quem é o médico hoje. Se não for aquele que eu gosto, eu não vou, né? Exatamente. Isso é uma verdade, você falou muito bem. Temos uma casuística assim, altíssima de pessoas que procuram o nosso serviço para pedir atestado. A gente sabe que é para atestado. Então o posto de saúde, como é agendado, ele não vai conseguir aquela consulta no dia. Para onde é que ele vai? Ele vai para a emergência para resolver o problema pessoal dele. E isso está gerando problema para a sociedade, para a população. Porque às vezes aquela pessoa que precisa, que está com a dor, fica esperando alguém que está ali simplesmente usando serviço para adquirir um atestado. Bom, o senhor tem percorrido os meios de comunicação essa semana para falar desse assunto. A gente sabe que tem um problema do poder público, das prefeituras que muitas vezes não conseguem oferecer aquilo que deveriam, mas também falta essa conscientização da comunidade, de saber onde procurar, de cobrar até, muito mais às vezes, se não está atendendo no posto, realmente vai cobrar que tem que ter aquele atendimento no posto de saúde para evitar essa superlotação e tirar muitas vezes o atendimento de quem realmente precisa de uma emergência. Isso é muito bom você tocar nesse assunto. É deixar bem claro para os gestores de saúde que o Hospital Nossa Senhora da Conceição não está aqui colocando a corda no pescoço dos gestores. O que a gente quer exatamente é conscientizar a população, procure a sua unidade básica antes de procurar o hospital. Se essa unidade básica não está funcionando, procure a secretária, passe informação do que está acontecendo naquela unidade para que a gestora possa tomar providências e que melhore. Isso seja em Tubarão, em Capivari. Em nenhum momento o Hospital Nossa Senhora da Conceição, eu estou vindo à mídia para cobrar dos gestores. O que a gente quer é conscientizar a população, que a população deve primeiro procurar assistência básica. Após ser avaliado por esse médico de assistência básica, se tiver necessidade de internar alguma coisa mais grave, ele liga para a gente vai acolher esse paciente. O que não pode é inverter esse caminho e procurar primeiro a emergência, que isso aí está causando um prejuízo, tanto para a sociedade como para todos os membros que compõem a emergência, que gera um estresse. E esse estresse que o senhor fala, a gente às vezes recebe ligações aqui no Sul TV, de gente reclamando, porque às vezes dá confusão lá na emergência, né? Exatamente. E quem faz esse transtorno não é o paciente grave, porque o paciente grave ele é atendido de imediato. É exatamente aquela pessoa que deveria estar no posto de saúde. Então, revoltado porque está esperando, revoltado porque foi no posto de saúde e não tinha ficha, ele vem para a emergência, não tem o seu atendimento de imediato, então, muitas vezes quebra a porta, agride o médico, agride um técnico. Então, hoje, o nosso hospital, a nossa emergência, tem problema de funcionários que não querem trabalhar mais na emergência devido a esse quadro. Por turno, normalmente são quantos médicos trabalhando, doutor? Pela manhã são 2, a partir das 13 horas até a noite, até 1 hora da manhã, são 3 médicos. E o final de semana, sábado e domingo, são 3 médicos, 24 horas. E vem paciente de toda a região, né? Não só de Tubarão. Toda a região. Bom, eu queria aqui agradecer a participação do médico José Nixon Batista, chefe do setor de urgência e emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que falou com a gente aqui um pouco sobre a situação e o que as pessoas deveriam se conscientizar também um pouco para tentar contornar e resolver um problema que não tem uma solução tão breve, né, doutor? Exatamente. À vista, pelo menos, não tem uma solução. A gente não vê a curto e médio prazo uma solução assim que contemple, a gente vê assim, não, isso aqui realmente vai funcionar. Infelizmente, a UPA de Tubarão, que é uma promessa não só dessa gestão, mas de outras gestões, até hoje não sai do papel. Infelizmente, agora o prefeito falou que não vai fazer mais a UPA, vai fazer uma policlínica, ou seja, então o problema, pelo visto, vai perdurar ainda alguns anos. Muito obrigado, doutor, e um bom dia. Obrigado.